Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um nome que você vai estranhar, mas você vai entender logo, logo. Né? Você já ouviu falar isso muito, mas quando disser o título do nosso programa de hoje, tua imaginação já vai te conduzir para um outro lugar. Certeza, né? Hoje nós vamos falar sobre a tribo. Oh, a tribo. O que é a tribo? Vamos bater tambor? Vamos botar cocar? Vamos dançar? Mas mais ou menos isso. Uma sociedade tribal é interessante. Eu trago aqui a Inês Balbo, que é uma especialista em coisas do ser. E você já esteve aqui no nosso programa e vocês, tenho certeza, vão ter uma noite inspiradora. E aí, Inês, como é que você está? Tudo bem? Olá, Grego. Tudo bem? Nossa tribo, então? Vamos falar É da isso nossa aí, tribo? é isso aí. Ô, Inês, hoje nós temos aqui. A gente conversa em off sempre, né? A gente se identifica muito em cabeça, isso aqui é bacana. Verdade. E a gente troca muita ideia, e a gente percebe que é uma necessidade das pessoas se reunirem fora desse grande burburinho. Não que queiram ser diferenciadas, acharem que são especiais, e óbvio que eu não Não, quero nada. Não, não, pelo contrário. É algo que você busca, porque você quer viver num ambiente que você, por enquanto, não consegue criar fora, você quer criar primeiro em você, né? Claro, vai investir em você para depois você ter subsídios, elementos para poder levar isso para fora. mas é Aprender essencial. aprender a tolerar isso aí que está acontecendo. Então, a gente conversa muito, né? A gente tem percebido que seria tão bom se as pessoas, assim como nós fazemos, outras pessoas também o fazem, tivessem suas conversas nos bastidores, usassem melhor esse mecanismo maravilhoso que é a virtualidade, né? Bem usada é coisa mais do que fantástica, né? Então, Fantástico. hoje, essa busca, a gente está tendo a oportunidade hoje de trazer isso a público, compartilhar com mais pessoas, quem sabe aumentar a tribo ou formar novas tribos, né? Então, Mar. primeiro, dentro da sua experiência profissional, principalmente, né, que você teve uma longa vivência, me defina tribo. Grego, então vamos partir do zero, né? Zero. Quando a gente fala em interpretação, a gente fala em cognição e a gente fala em programação neurolinguística. Então vamos começar do zero, que o nosso filtro que interpreta a realidade, que processa tudo é o cérebro. A gente precisa falar da etimologia da palavra tribo, o significado, o conceito, tá? Então, esse termo, esse assunto que a gente vai falar hoje, nós vamos falar essencialmente de consciência, do plano da consciência, que é o plano psíquico. Esse é um plano sutil, ele é muito difícil de ser entendido a partir do plano físico, e ele já está se manifestando. Então, eu quero começar ele do conceito e da história da humanidade, para a gente entender como isso se constrói dentro do cérebro e como ele está se manifestando hoje no mundo que já tem metaverso, ele está concorrendo com o metafísico, tá? É o do online que a gente está falando. Eu vou falar lá dos nossos ancestrais, daquelas tribos, né? A tribo do batuque e do tambor, né? Mas porque tudo isso está dentro da nossa formação neurológica e de interpretação de realidade. Eu coloquei ali na nossa resenha, eu fiz 3 parágrafos, e um tem a ver com a etimologia da palavra tribo, que ela vem. Peguei aqui no Google, tá? Para quem quiser ver lá com mais profundidade, tá aqui, ó, tribo, etimologia da palavra. Tribo tem origem no latim tribus, que é um substantivo feminino, referente a cada uma das divisões originais da população romana, que eram 3 tribos iniciais, tá? Ele deriva provavelmente de tri. Tri é um elemento trino, tá? E uma raiz indo-europeia para ser, tem aquele termo bu, lembra? Que é o indo-europeia. O ser é Sim. do existir, do ser e existir. Então,
A própria palavra, a etimologia da palavra tribo, ela já vem do ser, tá? Ela vem da consciência, o ser é do que você sente, né? Da tua essência. E ela veio também de uma raiz trina. Essa raiz trina, a gente vai fazer a conexão aqui no nosso sistema neurológico, na formação neurológica. Eu sempre falei do hemisfério direito e esquerdo. Então, hemisfério direito é o nosso hemisfério emocional, a nossa criança interior, é o nosso criativo, lúdico, ele é paralelo, atemporal, ele está ligado com o nosso inconsciente. E o nosso hemisfério esquerdo, que é o estrutural, que é o dos símbolos, da cognição, né, da palavra, do sentido. E no meio dos dois, precisa ter um elemento chamado consciência, porque esse é o funcionamento neurológico. Se nós não temos a consciência, ele não vai filtrar essa captação e essa interpretação da realidade. Ele simplesmente vai funcionar no modo automático, tá? Então, a tribo, ela começa. Ela significa a nossa origem. A nossa origem é papai, mamãe e filhinho, um elemento trino. Para você ter uma tribo, você precisa de três elementos. Então, a tribo, ela começa nas tradições familiares, na história antiga, onde você tinha elementos coincidentes de afinidade. Você começava com o sangue, com a tua linhagem sanguínea, né? E com a sobrevivência, o elemento de sobrevivência do pai e a mãe, o pai e a mãe protegendo as crias, né, a tua família, e ali se criava uma tradição familiar que vinha da própria sobrevivência. Então, você tinha uma língua, você tinha um costume, você tinha uma cultura, você cultuava um elemento sagrado. Esse é o elemento, é a identidade de tribo, tá? Que a gente tem como dentro do nosso cérebro. Tudo isso aqui é arquetípico. Ele está dentro, né, do nosso próprio DNA, tá? O cérebro, ele é um órgão que ele é comunitário, ele precisa dos estímulos externos e das conexões, dos vínculos emocionais. Nenhum ser humano, ele vive sozinho, tanto que a formação neurológica, ela demora 25 anos para acontecer, né? Um ser adulto é um cérebro de 25 anos, é uma pessoa de 25 anos, que ela passou por toda aquela formação de modelo mental do pai e da mãe da primeira infância, pela adolescência, da socialização, e depois, no mundo adulto, ela já está procriando. Então, esse é o cérebro adulto, tá? Então, nada acontece sem passar pelo cérebro. A consciência também passa pelo cérebro, tá? Então, essa tribo que existia lá no passado, ela era um elemento integrado no nosso elemento físico. Por quê? O nosso emocional e a nossa consciência, o nosso mental, ele estava integrado com todas as experiências que a gente aprendia no plano físico. Hoje, o que está acontecendo, Grego? Nós estamos sendo alijados do convívio social, certo? Certo, certíssimo. Esse online que a gente está fazendo, que a gente se identifica, por quê? Porque nós não temos dentro do nosso entorno, como era antigamente, que as nossas afinidades estavam dentro da nossa família, dos nossos parentes, certo? Eram afins, eu tinha o mesmo sangue, tinha a mesma cor, tinha o mesmo cabelo, né? O plano físico. Eu gostava da mesma comida, eu gostava da mesma conversa, da mesma dança, que é a mesma cultura, né? A gente tinha muitas afinidades. A gente gostava da mesma roda de conversa, do mesmo Deus, né? É verdade. E conforme essas tribos foram aumentando, essas sociedades foram aumentando, as pessoas foram migrando no mundo, certo? Então, assim, a gente já não tem a mesma etnia, a gente já não tem a mesma cor, eu estou misturado com meu vizinho, que ele é de uma etnia diferente. Dentro da minha família, eu tenho uma etnia diferente, um sangue diferente, eu tenho um costume diferente, tenho uma mentalidade diferente. A gente já não tem mais afinidades dentro das nossas próprias famílias. O que o digital veio fazer? Esse metaverso. Ele veio nos conectar globalmente, certo? Eu me conecto com pessoas de Portugal, que têm praticamente a mesma língua. Como eu não estou falando inglês e a pessoa está falando português,
eu tenho uma afinidade com ela, a gente consegue conversar. A gente aqui dentro da nossa programação neurolinguística, a gente está falando a mesma língua, a gente consegue falar verbalmente. A partir do verbal, eu também consigo conectar o meu intelectual, o meu emocional. Mas o nosso físico está ali já, está separado. Eu não conheço a pessoa fisicamente. Não conheço a família dela, não conheço o que ela gosta de comer, eu não posso abraçar essa pessoa, certo? Então, o que está sendo demandado hoje para a gente falar das nossas tribos da consciência? Está sendo demandado muito da nossa consciência, de nós compreendermos quem nós somos e do que a gente quer e, de forma consciente, a gente ter essas nossas escolhas. A gente ter coragem de se alijar daquilo que não faz sentido, que é dentro do nosso físico, né? A gente escolher um novo estilo de vida, e isso é muito difícil de fazer. Que é esse sentimento de isolamento, de não pertencimento que as pessoas estão sofrendo hoje. Mesmo dentro de casa, elas estão se sentindo sozinhas, né? Eu quero te perguntar, aproveitar, você trabalhou muito com isso, né? Neuro. São fases, né? O que a gente busca hoje, digamos assim, nós já buscamos em outras épocas, já houve novos anseios, então foram se formando. Isso que eu quero filtrar mais ainda aqui, vamos dizer. Formaram-se novas tribos no decorrer dos anos, essas novas tribos, essas novas empatias acabaram se dissolvendo porque formaram outras. Isso aí vai ter um fim? Isso aí tem um objetivo? Como é que é isso? É uma eterna busca? Nós vamos projetando? Como é que você vê essa questão? Grego, eu acho que a gente tem que olhar para a realidade como ela é. Tá? A gente não pode, a gente tem que sempre estar olhando o nosso, a gente não pode ficar prospectando muito, porque isso ele é danoso para o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa de elementos reais para a gente poder se sentir bem na nossa própria pele, tá? O que nós estamos vivendo hoje? Falando assim, factual, né? Sim. Nós estamos vivendo um momento de globalização, uma grande transição, que onde essas etnias, essas diferenças culturais, elas estão sendo colocadas em xeque, certo? Então, a globalização, ela vai massificar, ela está fazendo um processo de padronização mental, emocional, física, ela está padronizando, robotizando. Ela está trazendo para dentro do inconsciente o comportamento, e não para o consciente. Ao mesmo tempo, as pessoas como nós, que a gente sente essa dificuldade de relacionamento por falta de afinidades, certo? No nosso entorno, e a gente está se ligando online, nós estamos desenvolvendo um grau de consciência que a gente está criando a nossa própria realidade. A gente está vivendo, nós somos mais introspectivos, mais psíquicos e menos físicos. Nós temos a necessidade do físico? Temos. Só que nós conseguimos equilibrar essa necessidade. Tá? As pessoas que elas estão mais no físico, no ter, elas estão ausentes do psíquico. E nós precisamos do ter, mas o ser é mais importante para a gente. Tá? O que está acontecendo? Vai existir uma grande massa que já está sendo comandada por algoritmos. Porque todo o conteúdo digital ele é baseado em funcionamento neurológico. A ciência, a neurociência, ela está dentro do mundo digital. É por isso que ela está viciando os cérebros. Qual que é o plano da consciência? É isso que as pessoas precisam compreender. O plano da consciência, que opera no mundo físico, é esse que a gente está acordado. É só esse. É onde a gente pode botar atenção, foco e fazer alguma coisa. E construir alguma coisa, construir uma história, um relacionamento, qualquer coisa, tá? Quando você está em um estado dissociativo, está dormindo ou está fazendo outra coisa, que você não está acontecendo, você não está se criando, esse é um estado já dissociado de consciência que está sendo introjetado para o nível inconsciente, beleza? O que os algoritmos fazem? Sabe esses reels que a gente tem lá no Facebook, né? Lá no YouTube, esses vídeos curtinhos?
ele não dá tempo para subir para nível de consciência, ele vicia o cérebro. Eu vou trazer aqui uma representação, que é uma teoria do cérebro trino, tá? Que ele vai explicar muito bem como que acontece esses vícios. Vou colocar aqui só para trazer. Pode colocar, para quem quiser pesquisar, é teoria do cérebro trino. Ele é bem didático, tá? Bem fácil de entender. Só deixa eu pegar aqui uma... Ó, cérebro trino do MacLean. Espera aí só um pouquinho. Ele é esse, não sei se consegue capturar na câmera. Esse desenho aqui, beleza? Sim. Espera aí, ó, aqui. Agora ficou bom isso. Essa parte marrom, ele é o primeiro cérebro, o cérebro reptiliano, aquele que se desenvolveu inicialmente, tá? Que é o cérebro biológico, a luta e fuga de sobrevivência, beleza? Aquela parte vermelhinha é o sistema límbico, que é o das emoções, beleza? Sim. O cérebro dos animais tem essa primeira e essa segunda camada, que é o de luta e fuga, sobrevivência, e eles são seres sencientes, tá? Eu estou com dificuldade de falar aqui, é sencientes, tá? Eles sentem. O ser humano tem essa terceira camada, que é o neocórtex, que é o cérebro da consciência. Beleza? Sim. Quando a gente está no online, no Reels, olhando aqueles videozinhos, a gente está na base das emoções. O estímulo externo que vem desses Reels, ele fica no luta e fuga e no límbico. Ele só fica trabalhando dentro desses dois sistemas e de forma inconsciente. Naqueles 95%, que é o processo inconsciente do cérebro, que acontece durante o dia, tá? Ele não sobe para essa terceira camada, que é maior, que é o cérebro da consciência. Tem a cognição, tem a visão, tem a interpretação, tá? O fator mais... dentro do modo de funcionamento neurológico, o cérebro, ele sempre vai tentar economizar energia. Ele tem uma inteligência para economizar energia, porque é sempre sobrevivência, certo? Ele sempre vai procurar automatizar as coisas. Então, o que acontece? O cérebro, ele é o órgão que mais consome energia, calorias, do que a gente consome. 30% do que a gente consome, ele é consumido pelo cérebro. E o consciente, essa terceira camada, que é a maior, é o que mais consome energia. E o processo consciente, ele representa 5% só do nosso funcionamento, do nosso funcionamento neurológico. Isso se traduzindo em miúdos. O que as redes sociais fazem? Ela só fica no primeiro e no segundo cérebro, ela não sobe para a consciência, certo? Ela não sobe. Então, ele fica dando pico de dopamina, ela dá aquela satisfação momentânea, só que ela é fugaz, certo? Aí você vai precisar de outro pico. E o cérebro, ele sempre vai procurar o prazer. Então, naquele pico de dopamina, você já procura outro vídeo, procura. Quando você vê quanto tempo você passou, Grego? 1 hora, 2 horas, 3 horas nas redes sociais, certo? Claro, sim, verdade. O que você viveu no mundo físico? Nada. Você está num quarto, a outra pessoa está no outro quarto, a outra está na tela da televisão. A tua família, qual que é a tribo lá de trás que a gente convivia, que abraçava, conversava, cantava? Cadê? Acabou. É isso. Acabou. Né? Acabou, morreu. Então, isso não vai mudar, esse processo não vai mudar. O que a gente está vendo é a massificação. E as pessoas estão funcionando. A maior parte das pessoas estão funcionando no primeiro e no segundo só. Elas não estão funcionando no cérebro, no neocórtex, tá? Então, está sendo automatizado. A grande massa, ela está zumbi. Essa é a palavra, zumbi. E mais fácil de ser manipulada também, claro, né? Ela já está sendo manipulada. Ela está sendo conduzida. Né? A nossa insatisfação é porque nós estamos vendo que nós estamos alijados. Isso dói, porque não é a realidade dessas pessoas, que elas estão vivendo como realidade,
é uma realidade de metaverso. O metafísico dela, a atenção plena dela foi transferido para as redes, para a tela. Da tela, ela está ocupando o tempo inteiro dela, em vigília, acordado, ela está nesse plano fictício que é o metaverso, que são das redes sociais. O nosso metafísico, ele é emocional, ele é de uma conexão psíquica de uma pessoa para outra, de um pensamento para outro, de uma intelectualidade, de uma emoção, de um abraço, de uma pessoa real, que ela fala coisas diferentes. Dentro das redes sociais, os algoritmos, eles colocam aquilo que você gosta. Então, ele sempre vai repetir aquilo que você quer, ele vai viciar o seu cérebro. Tá? Quando você tem uma interação com uma outra pessoa, ela vai falar coisas diferentes, porque ela é diferente, o espelhamento é diferente, né? Ela vai produzir a necessidade de você subir a informação para o terceiro cérebro, porque você precisa refletir sobre o que ela está falando, é uma coisa nova, você tem que ativar várias áreas do seu cérebro para você conseguir se relacionar com aquela pessoa. Agora, na robotização e dentro das redes sociais, você fala o que você quer, você não tem desafios. Então, ali, nós estamos sendo introjetados dia a dia para níveis níveis mais profundos de inconsciência. E nós que estamos conscientes, usando esse terceiro cérebro, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de relacionamento social. As redes sociais, elas acontecem para a gente como um presente, porque a gente tem consciência. Mas, na verdade, é uma grande maldição para quem não tem consciência. A escapatória, trabalhar a consciência. Não tem outro caminho, Grego. A gente precisa... Apesar de que essa dopamina das redes sociais, você falou uma coisa que eu faço muito, por exemplo. Aí, vamos dizer, a gente acorda de noite para ir no toalete, qualquer coisa assim, aí você tem aquele despertar, e aí você aproveita, pega esse troço de celular e vai. Aí você começa Você pega um vídeo engraçado, você pega uma pegadinha, você pega... Aquilo é dopamina pura. Aquilo... Nossa! Aí você olha no relógio depois, passou-se 1h30, e você está bem, porque você riu de monte, você está desperto. No fundo, aquilo te faz bem, né? Faz bem. Não é no fundo, ele realmente faz bem. Tanto que ele faz bem, né? Uhum. Só que tem que ser medido, né? Tem que ser... Então, mas aí que tá, né, Grego? Porque, assim, o cérebro, ele gasta muita energia quando você tem que pensar. Ontem mesmo você falou assim, né? O que você falou? Eu fiz lá né? Eu trabalhei bastante lá e eu saí exaurido. Exatamente, incrível. Você ficou em atenção plena. Enquanto a gente está aqui conversando, você está em atenção plena. Eu também, nós estamos fazendo uma troca. Isso demanda muita energia, né? Eu estou aqui conversando, tentando trazer um fio condutor racional para que a pessoa que esteja do outro lado, ela também compreenda. Isso demanda muita energia. Eu estou no meu terceiro, né? Na minha terceira camada, consciente o tempo inteiro. Quando a gente desligar aqui, o que a gente vai fazer? Vou lá, volta num processo automático. Vou tomar uma água, vou sair. Mas é um processo que o meu cérebro já conhece, ele faz de forma automática. Eu desligo esse campo, né, da consciência. Então, você vê as redes sociais faz parte. Só que você tem que, de forma consciente, organizar o seu dia, para que ele não seja improdutivo, né? Isso, exatamente. Você tem que organizar as informações que você vai ver lá, para que isso seja produtivo, né? A gente não pode simplesmente se lançar só dentro desse luta e fuga e do sistema límbico, que é o do prazer. Só na viseira, né? Não tem jeito. Porque esses dois níveis de cérebro é o cérebro do animal e da criança. Então, por isso que a humanidade está infantilizada, porque ela não deixa subir essa informação para o terceiro e para que ela pense, interprete, ela tome decisões, né? E o que acontece hoje, Grego? As pessoas que são diferentes, que são integradas, assim, ó, que você tem consciência de quem você é, do que você quer, né? Isso gera um espelhamento nessas pessoas que são imaturas e vazias, que você atrai. Só que o que você atrai, geralmente, são pessoas vazias. Você atrai com muita força isso, né? É o que a gente estava falando agora. Você coloca a tua imagem nas redes sociais,
A pessoa vai ser atraída pelo que ela vê. Se eu coloco meu rosto lá, a pessoa só tem uma identidade sexual, um foco sexual, ele vai vir pela minha identidade de mulher, né? Vai projetar em você, sem dúvida. Vai projetar, ele vai vir, mas aquela força que ele vem de atração é só do que está dentro dessa pessoa, certo? Agora, quando lá no meu perfil, lá, eu sempre falo de comportamento de consciência. Lógico que vem essas pessoas. Então, eu instruo, falo, olha, meu perfil é para isso. Eu tenho que dar uma identidade minha? Tenho. Tem que botar meu rosto lá, né, dizer que eu sou. Lógico que eu não vou falar da minha vida, não vou me expor, né? Porque o que eu estou expondo lá é sobre conhecimento. Então, a informação de base lá é conhecimento, mas eu tenho que ter um rosto, uma identidade. De onde que eu tirei isso, né, Greg? Estou tirando da minha cabeça, né? Da onde que vem tudo isso, né? Não estou falando ao vento, estou falando para que as pessoas que cheguem ali, elas tenham um senso de pertencimento, de que o que elas estão sentindo é real, é legítimo e já é um efeito colateral desse mundo em transição que a gente está vivendo. E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, da nossa vida, da nossa identidade, e cuidar do nosso grau de consciência, para a gente não perder esse grau de consciência. E entrar nos vícios, entrar no modo automático. Quando a gente entra em modo automático, o cérebro se acostuma a trabalhar em modo automático e ele vai introjetando você para a inconsciência. Você deixa de fazer escolhas conscientes, deixa de fazer vínculos conscientes. E tudo que chega, ele entra de forma automática. Só que aquele impacto de atração que você tem, se ele é muito inconsciente e você tem muitos vazios, você pode ter aquela sensação assim, agora nós estamos falando lá da tribo psíquica, das sincronicidades, tá? Se você não tem autoconhecimento, você está desequilibrado, né? Você tem uma grande carência, eu vou colocar em níveis físicos, tá? Porque se a gente olhar o chakra umbilical para baixo, que é a maior parte das pessoas estão vivendo, é o chakra básico e o neurofisiológico, certo? O chakra básico, o raiz. O chakra sexual é da identidade feminina masculina. O chakra umbilical, que é do ego, é da identidade. Mas se você ficar muito no ter, você vai ficar egóico, você vai ficar preso no ter. A tua visão de identidade vai ser projetada nas coisas que você tem, no poder. Se você não leva isso para o chakra superior, você não vai trabalhar teu plano psíquico, teu intelectual. Porque no sentir começa no chakra cardíaco, vai para o vocal, vem para o terceiro olho, para o coronário. Esses são os chakras da consciência. Você precisa sentir. Então, o coronário, ele desce, que é da sua essência, do que você sente, né? Do que você visualiza como você gostaria de ser. Você precisa emanar isso, focalizar, externalizar. Para você fazer uma comunhão entre o teu chakra cardíaco e o teu umbilical, que é o do teu ter. Então, você tem que ter uma comunicação do teu ser, que vem de cima, e da tua necessidade neurofisiológica, que vem do teu corpo físico, de baixo para cima. Onde você vai ser um ser humano equilibrado? O teu sentir, a tua identidade. Certo? Só que essa identidade, ela precisa ter um equilíbrio, para você não ser um ser egóico, tá? Ou egoísta. Viver só para você, ou viver para o aplauso, o narcisismo, né? Que é o que a gente vê muito ali. Quando você tem esse ego equilibrado, que você socializa com equilíbrio, você se relaciona, você tem as coisas, você consegue se realizar como pessoa, como profissional. Então, você tem uma identidade harmônica, tá? Você tem um magnetismo intenso, porque você é você. Você vai atrair todo tipo de pessoa. Só que você precisa entender as suas sombras para que você entenda como essa pessoa chegou e atraída pelo quê. É aqui que você vai entender o movimento das sincronicidades. Que você não vai com toda aquela vontade, né, que aquela pessoa vai salvar você, porque você tem consciência que você vai salvar você. Então, você já não entra em relação de codependência, né? Você, de dependência emocional, de depender, da tua felicidade depender daquela pessoa. Você tem a noção de quem é você e para onde você vai. Tá? E de quem chega, qual que é o nível de integração das tuas facetas, como você vai se relacionar com essa pessoa. É ali que você vai equilibrar. Por exemplo, a gente não se conhece fisicamente. A gente se conheceu
dentro desse universo que a gente fala, das afinidades emocionais e espirituais psíquicas. A gente não se conhece daqui para baixo, digamos, na realização. Você não sabe a minha casa como é que é, eu não sei a sua, eu não sei como é que é a tua. A gente sabe o que a gente se fala. Então, essa tribo, vou voltar para o tribo, essa tribo, ela vem da consciência. Esse meu relacionamento e teu, dessas trocas, ela vem dessa carência que a gente tem, dessa comunhão do psíquico e do emocional e das afinidades. É ali que a gente sincronizou. Se você não fizer a troca, você endoida. E endoida é o negócio certo. Aí você entra na coisa patológica mesmo, que é a depressão e todas essas coisas, as síndromes que estão por aí. Você não encontra reverberação em lugar nenhum, você não encontra aconchego em lugar nenhum, você se perde, não tem jeito. Sem sustentação, você acaba se perdendo, quer queira ou quer não. Né? Então é necessário, muito necessário isso. Então, veja só, a gente está trabalhando já no modo dissociado, porque o teu físico está dentro de uma realidade, de uma família que não tem essa sintonia fina, e o emocional e o psíquico, ele já está sendo conectado com pessoas que elas são virtuais, porque elas estão em outro lugar. Você não tem o físico, você já não tem mais aquela integração dos 3 níveis. Então, mas, se você faz isso de forma consciente, ele não é um problema. Tá? O problema é que os algoritmos, eles estão colocando essa informação, a pessoa se sente bem, e ela está anulando toda a realidade física dela. Ela não se sente mais pertencendo. É aqui que entra o surto. Ela perde o pé da realidade. Né? Você não pode se desconstruir, né? Exatamente. A gente tem que se compreender hoje em vários níveis. E a gente tem que se entender que essa pessoa, eu me conecto com essa pessoa nesse nível, com essa nessa. Então, ela vai demandar muito mais consciência, tá? Ela vai demandar muito mais daquele terceiro nível do cérebro e dos processos conscientes. A gente não vai mais se atirar naquela emoção do instinto e do límbico, só na emoção. Nós crescemos, a gente está dentro do nosso adulto, do nosso maduro, tá? É aqui que a gente vai, de forma consciente, se conectar e criar as sincronicidades. Por exemplo, o Vida Inteligente, ela é uma grande egrégora, porque ali dentro, as pessoas que estão assistindo os seus conteúdos são pessoas que trabalham a consciência, é o terceiro nível. Sim, isso, Grego, é o que eu falo, é a exceção. Eu falo, Grego, não se preocupe com visualização, porque a grande massa está no primeiro e no segundo cérebro, no instinto e no límbico. São poucas pessoas que estão de forma consciente, as pessoas que estão assistindo aqui o teu programa, elas estão no terceiro cérebro. Elas estão usando, elas estão ativando cada vez mais essas redes neurais, elas estão criando. Tem um efeito colateral disso, Grego, que vai alijando mais a gente, que a gente vai para o eremita, né? Subindo a nossa própria montanha cada vez mais sozinho. Qual que é o problema? O problema é que está criando altas habilidades. Nós estamos criando um potencial no nosso cérebro que a gente vai encontrar cada vez menos pessoas para fazer essas trocas. O cérebro vai ficando cada vez mais inteligente, captando mais elementos sutis, a gente vai percebendo novas realidades que a massa não está percebendo. E isso afasta a gente cada vez mais. Então, a gente vai precisar cada vez mais de uma capacidade emocional, de modulação emocional e capacidade de visão do terceiro olho, que é a visão mental, para a gente se conectar, para a gente não ficar sozinho. Então, eu quero trazer para cá, porque uma das áreas que eu estudo com bastante força é sobre altas habilidades, né? Sobre as crianças especiais, a gente fala dos novos humanos. Por que existem os novos humanos? E lá dentro da ufologia, até eu vou trazer um livro aqui, ó. 3 livros, vou falar 6 livros para a gente falar desse assunto com pé muito concreto, tá? E isso não é para a gente trazer o extraordinário para o ordinário, porque ele está virando vida real e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Então, eu vou dar alguns caminhos para quem quiser se aprofundar nesses assuntos, claro, para que elas realmente tenham um pé concreto nessa nova realidade, para que elas não se sintam sozinhas dentro das demandas psíquicas delas.
tá? É um novo mundo que elas vão viver. Tem um livro muito interessante, acho que ele vai ser invertido. O nome desse livro chama-se O Novo Humano, ele é da Biblioteca UFO, tá? Ele é um livro muito interessante, é de uma terapeuta, não sei se dá para ler ali. Tá. O nome é Mary, eu vou falar a minha pronúncia, Rodewell. Ela é uma terapeuta que ela fazia terapia com crianças especiais, que elas não conseguiam se adaptar dentro das escolas, por exemplo. Ou elas viam entidades, ou elas viam coisas diferentes. Sim. Certo? Foi tratado, ela começou a receber crianças que falavam de abduções. Como eu estudo o plano da consciência, as abduções são parte do meu estudo, tá? O que acontece? Toda a interpretação que você tem está dentro de um viés de crença. Sim. Desse modelo mental. Então, se você foi criado numa religião cristã, no budismo, ou numa religião tribal, né, que é xamã, né, você vai fazer a interpretação desses seres sagrados dentro da tua lógica, dentro do que o teu cérebro consegue processar. Exatamente. Qual que é a importância desse livro? E apesar de ser sobre abduções, para quem for fazer o estudo da consciência, ele é muito importante, porque ela vem do depoimento de crianças. A criança, ela não tem esse filtro ainda. O que ela traz é puro. Então, a interpretação dessas outras dimensões, que são dimensões mais sutis, porque o cérebro dela tem mais redes neurais, ela tem mais captação desses estímulos externos, tá? É uma configuração neurológica. Ele vive essa realidade. Se passa pelo cérebro, passa pela interpretação, ele vive. Aquilo tem uma resposta de dopamina neurofisiológica. Tá? Então, ele vive. Aquilo é uma realidade. E ele convive, não só vive como convive. Aqui dentro tem um caso até bem interessante, Grego, de um menino que ele era chamado de menino verde, era alguma coisa assim, porque ele não aguentava ficar dentro de uma escola comum por causa dos barulhos, dos estímulos. Os barulhos externos, né, como ele tem alta captação, é como se aumentasse o volume de uma caixa de som muito alto, e aquilo era desequilibrante. O cérebro dele, como captava elemento mais sutil, então ele precisava de um volume cada vez mais baixo. Por quê? Porque a captação dele era um nível tão sutil, que ele não precisa do barulho. O barulho, o som mais alto, ele funciona como um estímulo desequilibrante. Esse som do tuxe-tuxe que está por aí, isso adoecia ele, porque o cérebro dele, ele já era super sutil. Então, aquilo era como se fosse uma grande caixa acústica. O que ele fazia para normalizar o sistema neurofisiológico? Ele fazia isso de forma intuitiva. Ele se sentia bem dentro de um parque que tinha perto da escola. Então, na hora dos intervalos, ele fugia para a área verde. Pronto. É isso aí. Pronto. E esse foi, o apelido dele foi Menino Verde por causa disso, mas ele tinha outras habilidades. Então, ali ele estava aprendendo uma adaptação, as professoras, obviamente, terapeutas, pais. Isso é muito típico do autismo. Isso, os novos humanos, está aqui, ó. O autismo, ele tem vários graus de captação. Tem autismo mais grave, que ele está dentro do mundo dele, ele não consegue mais socializar. Ele não consegue fazer uma conexão externa. Ele vive dentro do mundo interno dele, que é o psíquico, não é o metaverso. Exatamente. É o psíquico, tá? O pai de um autista, ele precisa desenvolver o terceiro nível de cérebro de consciência dele, olhar o sistema límbico e o luta e fuga para ele poder desenvolver essa capacidade psíquica para se conectar emocionalmente com o filho. Os autistas, eles são literalistas. Eles entendem a emoção, o mundo deles, e eles não entendem a assimetria do mundo lá fora. De você falar uma coisa e fazer outra. Ele fala, faz sentido, né? Ele não entende a mentira, ele não entende a fraude, né? Ele não entende porque um ser humano mata o outro, bate, briga. Você entende?
Esses são os novos humanos, eles são psíquicos. Então, é o metaverso das pessoas viciadas que não têm capacidade criativa, elas estão só dentro do nível do luta e fuga, brigando com esse universo psíquico. Então, é um alijamento, é metaverso e é o metafísico e o metaverso. Você está falando aí, me lembra, eu entrevistei no Vida Inteligente, né, uma psicóloga, mãe de um autista. Sensacional essa entrevista. Quer dizer, o convívio dela diário com o filho, sabe? O conhecimento psicológico dela e mais tudo isso aí que você está falando, ela vivencia isso na prática. É sensacional, vamos dizer. O autismo ele não é uma doença, o autismo. É aftó, vem do grego aftó, é você viver no seu mundo interno. E é onde todos nós estamos virando autistas, eu acho. Né? Porque nós estamos buscando o nosso mundo interno. A gente está ganhando coerência interna, a gente está fazendo esse movimento do autismo, né? Perfeito, eu vejo. Ó, para quem, eu vou dar um nome aqui, Grego, para quem tiver filhos com superdotação em altas habilidades, tem um psicólogo chamado Jean Alessandro Bertolo. Jean Alessandro Bertolo. Ele tem canal no Facebook, tem lá no Instagram. Ele é um psicólogo, ele tem altas habilidades, tá? Ele só trata pessoas com altas habilidades. Eu tenho altas habilidades. E é muito difícil você lidar com isso, né? Sim. Então, você tem que ter muita consciência, porque tem pessoas que falam assim, você parece tão normal. Eu falei, eu sou normal. Fala assim, né? É coisa da tua cabeça. Eu falo, é coisa da minha cabeça. E é coisa da minha cabeça. Claro que é, né? Então, assim, eu conheço meu mundo interno, eu estou em paz com o meu mundo interno. As pessoas que chegam pelo espelhamento delas, eu trato conforme elas chegam, dentro do nível consciencial delas. Eu tenho consciência do nível de consciência delas, né? E eu tenho do meu, né? Então, quando você está num espectro, tá, muito amplo, é muito difícil você conseguir esses relacionamentos. Você tem que fazer isso de forma muito consciente. Eu me relaciono com pessoas, né? Agora de 86, que foi a última pessoa lúcida que eu conversei lá no meio da água na praia, até quem consegue falar português, né? Tiver uma cognição, criança. Então, assim, a gente tem um aspecto muito grande de relacionamento, né? Nosso cérebro tem muitas conexões, ele tem muitas demandas. E a gente é muito intelectual e é muito sensorial. Então, a gente precisa de ambientes calmos, de pessoas profundas. A gente não consegue se relacionar em lugar vazio de muito barulho, né? Aí você te coloca um monte de adjetivos, né? Velho, antissocial, não sei o quê, não sei o quê. Não, pô, mas tem que admitir, eu estou assim. Eu posso não ser assim, mas eu estou assim, né? Então, é a fase, né? Eu acho que sim. Até a sua tribo aumentar e você se sentir melhor, né? Você frequentar a sua própria tribo, sei lá. Não sei como é que se resolve isso, mas você vai buscando, é uma busca, né? Em outra direção. Grego, são degraus, transição. A gente tem fases que a gente se isola, tem fases que a gente precisa socializar. Eu tenho várias fases. São fases, é que nem verão, outono, inverno, a gente tem fases. O cérebro precisa dessas acomodações. Porque ele recebe estímulo lá, ele precisa introjetar, entender, compreender. E quando você faz isso, lembra lá da nossa conversa do caminho caminhante? O degrau já muda, né? O ambiente muda, aí você tem que fazer uma nova adaptação. Tudo isso, a nossa realidade é impermanente, o nosso cérebro aprende o tempo inteiro, e a gente tem essas adaptações o tempo inteiro, né? Então, só por causa do tempo, eu vou falar, eu vou dar outra dica. Eu estou dando essas dicas porque esses dias uma pessoa veio conversar comigo e eu dei umas dicas, ela falou o seguinte, Inês, eu não conhecia nenhum desses canais. Então, eu estou dando informação consistente, tá? Esse livro aqui é do Daniel Hammer-Huisman. Eu participo lá do grupo de Psicologia Anônima. Tá? Você falou, agora, tá. Ele também tem um livro agora que ele lançou sobre a psicanálise e espiritualidade nos consultórios. Ele está fazendo um trabalho de ponta, também desbravando essa seara, de pessoas com... Ele está tentando trazer o que ele chama
desdobramentos do estranho, ele está falando assim, tudo que parece estranho, vamos trazer para dentro, porque ele está dentro do nosso mundo psíquico. Nós precisamos entender essas pessoas que estão vivendo essas realidades. Elas estão captando essas realidades, e isso afeta o comportamento dela, a emoção, né, como ela interpreta a vida, e o estilo de vida dela. Então, isso é real. Se o cérebro dela está interpretando isso, é real. Inclusive, processo de abduções, fenômenos paranormais, né? A gente estuda tudo isso aqui. E a gente conversa, as pessoas que estão lá dentro daquele grupo, nós conversamos sobre experiências. Eu tenho captação psíquica, tenho sonho preditivo. Então, é um grupo aberto para coisas diferentes, né? Eu estudo neurociência e estudo a consciência dentro de neurociência. As neurociências, elas já têm estudos dentro de consultórios, de laboratórios, tem evidências que os cérebros se comunicam. Nós temos telepatia, só que ela está intuitiva, instintiva. As pessoas que estão ganhando esse conhecimento, essa subida para o terceiro cérebro, elas estão tendo consciência dessa telepatia. São os sonhos preditivos, essa comunicação mental, a sincronicidade. Eu senti, liguei para você, você falou que estava sentindo, eu estava pensando em você. Isso aqui já é uma telepatia intuitiva. Sim, claro, né? Claro. Só que a gente está ganhando consciência sobre isso, né? Então, o canal do Daniel é Gaiata Psi. Lá ele tem muitas entrevistas, tem psicólogos, tem muito material sobre sincronicidades. Legal, tá? Essas dicas. Esse aqui eu indiquei para você, acho que você gostou, né? Foi, nossa, esse é muito bom, muito bom. Né? Olha, vou te contar, coisa boa, que trabalho maravilhoso isso aí. Incrível. Incrível mesmo. Esse aqui é do Siddhartha Ribeiro, ele é neurocientista brasileiro, ele faz estudo do sono e dos sonhos. Ele fala muito sobre o sono REM, né, que é aquele estado profundo do sono que você fica mexendo os olhos, né? Então, sensacional, tem que ler, não adianta você falar, esse é sensacional mesmo. Então, para quem for fazer estudos da consciência e fenômenos anômalos, é muito importante ler esse livro. Eu vou dar só uma palhinha do técnico. O que acontece quando você está dormindo? Você desativa o córtex pré-frontal, que é aqui que está a visão do terceiro olho, que é o olho físico, ele está ligado com o olho físico. Nós temos uma área de visão aqui atrás. Essa área de visão ela é ativada. Aquela desativada é para você não sair, você está na projeção astral lá voando, né? Senão você, sonâmbulo, vai lá na sacada e se joga. Está voando. É o mecanismo do cérebro para manter teu físico vivo. Ele deixa você só na área de consciência, suas experiências em área de consciência profunda. Né? Nesses estados de sonhos que você tem, que você chama de sonho lúcido, é onde você está em contato, ou a tua consciência está em contato com o teu inconsciente, com todas as informações do inconsciente, e também com as informações do campo. É aqui que você tem sonhos compartilhados. Você está dormindo com o teu parceiro, ele teve um sonho parecido com o teu. Vocês compartilharam. Então, houve uma comunicação neurológica. E as experiências são parecidas. Um está captando o campo do outro, tá? Boas indicações você está trazendo aí. Esse aqui é para quem quer aprofundamento. Tá? É do Jung, sobre a mente arquetípica. Ele é um livro muito denso, muito... É para quem realmente já não é principiante. Para principiante não é... é mais profundo, é muito mais profundo. Tá? Mas tem que ter. Esse aqui tem que ter, porque para você fazer interpretações das suas visões, das suas captações e dos seus sonhos. É aqui que você vai entender essa conexão com o mundo psíquico. Boa! Grego. Eu tenho um outro livro, que ele é Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. Esse aqui já é um segundo livro, tá? Esses são livros que talvez você consiga achar em sebo ainda. Isso aqui é livro antigo da década de 60, da KGB, experimentos da KGB. As experiências russas, fabulosas, gente. Meu Deus do céu. Então, para quem quer estudo de consciência, funcionamento neurológico, né? Ele está aqui. Está aí, legal. E está tudo fixado no vídeo. Vocês vão rever o vídeo depois?
Vocês vão ver a capa aqui, os nomes, tudo. Vocês vão atrás depois. Olha lá, o verdadeiro criador de tudo. Esse é do Miguel Nicoleles. Esse aqui, o Nicoleles, ele é enfático. O Nicoleles, ele trabalha... Perdão, Grego, eu estou com dificuldade de fala aqui, tá? Só um pouquinho. Vamos lá, fica tranquilo aí. Tá um desafio isso aqui, mas tudo bem, estou conseguindo. Faz parte. É o freio da boca. Faz parte. Miguel Nicoleles, ele trabalha com interface cérebro-computador. Ele está nos Estados Unidos já faz 40 anos em estudos de ponta, tá? De neurociências. Ele tem vários projetos lá. Esse livro é muito importante porque a minha percepção, como eu tenho captação psíquica, e eu já também trabalhei um pouco com programação de TI, eu entendo que a gente não consegue ficar transferindo a consciência da forma com que as pessoas falam, porque a consciência, ela está muito ainda dentro do corpo físico, tá? Ela está introjetada nas nossas células. Só que o cérebro, ele é o filtro da consciência. E eu concordo com o Miguel Nicoleles. Pelo seguinte, tudo que você tem no teu viés cognitivo, nas tuas crenças, é só isso que o teu cérebro vai conseguir interpretar. Por isso que o ganho de conhecimento, você estudar, abrir sua mente para novos conhecimentos, é importante para você poder fazer captação dessas novas realidades. Sem ganho de conhecimento, você não vai captar novas realidades. É isso que eu queria falar sobre esse livro. Por isso que ele fala que é o dono de tudo. O cérebro controla tudo. Ele controla nosso comportamento, a nossa percepção. Tudo. Ele limita a nossa consciência. Precisa colocar mais dados, precisa estudar. Colocar mais memórias, porque quando você coloca memórias, a tua cognição, ela tem mais dados para concatenar. E aí ela vai dar mais interpretações. Por isso que as pessoas, dentro do perfil das pessoas que têm mais habilidades, tá? Psíquicas, se vê muito o perfil da mulher. Não quer dizer que a mulher tenha mais habilidades psíquicas. Ela é mais intuitiva, ela é mais emocional, e ela percebe elementos, ela dá importância para os elementos sutis. O homem não, ele é muito racional, muito direto e reto, objetivo. Então, para o homem ganhar essa capacidade, ele precisa utilizar, ele precisa começar a perceber comportamentos, emoções, sentimentos, da importância para esse mundo sutil. É ali que ele vai conseguir entender as sincronicidades, entender essas novas conexões, essa tribo psíquica, né? Que legal. A outra coisa que eu ia falar, Grego, você veja atributos da consciência, só para as pessoas entenderem qual é esse universo da consciência. Se colocar lá no Google atributos da consciência, ele vai mostrar qual que é o ambiente da consciência, tá? Porque as pessoas falam, ganhar consciência, ampliar consciência, é um termo que quem está começando não entende do que se trata. Fica uma coisa muito gratiluz. Eu vou meditar, vou ampliar minha consciência. Não é isso. Ampliação de consciência é ampliação de percepção, de captação, de interpretação, de mundos diferentes, de dimensões diferentes, tá? Então, assim, o que é o atributo de consciência? Eu escrevi aqui porque é mais fácil, né? Não vou gravar. É a subjetividade. É o mundo da consciência, é o mundo psíquico. A autoconsciência, que é o do corpo físico, dos relacionamentos, tudo isso que a gente já falou, do mundo externo, dos estímulos internos e externos. Intencionalidade tem a ver com pensamento, com o que você quer, o que você sente, né? Unidade de quem é você, de quem é o outro. Perceptividade, do que você percebe. Você pode perceber cheiro, pode perceber som, pode perceber sensação tátil, calor, frio, né? Perceptividade, sensibilidade, os dois caminham juntos. Mudanças de fluxo. Para quem é sensorial e percebe energia, muitas vezes você não consegue captar de forma consciente o que está chegando, mas você percebe energia. Você sente incômodo, mal, bem. Verdade. É bem assim mesmo. A outra coisa é sobre a lucidez, a acuidade, que é a questão do hiperfoco e atenção plena. E você entender o que é aquilo, é a agulha no palheiro, entendeu?
naquele ponto. Ele é muito sutil e muito intenso, muito determinante, né? Lucidez e capacidade de evolução. Isso são atributos da consciência. Essa nova tribo que está vindo é essa tribo que tem que ter essas capacidades. Legal, acho que é importante esse processo, né? Esse processo todo que está acontecendo. Não é, às vezes as pessoas não acham que estão ficando deprimidas, como acham que tem algum problema, né? É porque exatamente não buscam, se fecham em si, não pode se fechar, não pode, tem que ter uma pequena permissão, né? Isso aqui, que nem o acaso de eu encontrar a Inês por empatia do que ela... Pô, mas não é possível, que ela... Um negócio que me agradava sempre a postagem, ia lá Inês Balbo, Inês Balbo, Inês... Pô, não é possível, pô. Como é que existe... Então, essa empatia vibracional existe em tudo. Você tem que procurar a sua, e assim vai se formando a tribo, vai conversando, vai fazendo, vai trocando ideias, vai trocando anseios, que é exatamente isso que nós estamos buscando, pelo menos para a gente ter mais equilíbrio para seguir em frente em busca das outras respostas, né? Você tem algum complemento aí, Inês? Nós estamos quase em cima da... Você tinha feito umas anotações aí que você não podia esquecer alguma coisa. Vê se você não está esquecendo aí. Falei sobre tudo que a gente precisava falar. Eu vou trazer um caso real porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre captação psíquica, e daí no final a pessoa me falou assim, ela não entendia do que eu estava falando, né? Para a gente entender os níveis de consciência, tá? Então ela olhou para mim e falou assim, entendi que você é uma pessoa problemática. Então... Tá vendo? Pessoa problemática. Qual era a tribo dela. Aí ela me deu qual era a tribo dela. Só que quando eu estudei neurociências, e daí eu entendi todo o degrau, a parte de consciência, tudo. Aí um dia eu estava caminhando na praia, que eu caminho muito lá na praia, que você sabe, né? Faço minha ampliação de consciência lá, enfim, converso com o universo, né? E daí eu falei assim, então, para que vai servir tudo isso, né, Grego? Olhando lá os idosos lá caminhando comigo, vou chegar com o megafone e falar sobre isso, né? Então, agora, cadê minha tribo, né? Estou me sentindo sozinha no fim do mundo. Foi isso que eu me senti. E ali eu falei assim, eu lembrei da lei da atração. Eu falei, peraí, né? A gente tem as capacidades e a gente precisa... lembra que a gente falou da água? A gente sabe e não pratica. E aquele dia eu senti isso. Eu falei assim, peraí. Lei da atração. Eu falei, eu não tenho como sair daqui, né? Eu preciso me conectar com essa tribo. Quem quer isso? Eu falei, universo, então traga para mim, né? Quem é? Quem precisa desse conhecimento? Porque eu estava escrevendo o livro, fui fazer orçamento para livro, fiquei pensando quanto tempo ia chegar esse conhecimento para as pessoas. Falei, é inviável. Eu falei, então me traz o caminho certo, a pessoa certa, que foi onde a gente foi se conectando. Mas foi um pouquinho antes da nossa conexão. Foi quando eu me conectei, eu estava já lá no grupo do Daniel, né? Bem no comecinho, né? Tentando entender qual que era o grupo dele. E daí, um dia lá, ele jogou lá uma informação que ele ia falar sobre sincronicidades. Na época, faz uns 2 anos atrás, ainda sincronicidades, para mim, eu ligava muito com a questão da energia, que é o meu campo psíquico, né? Com a física da física, tá? Quântica, né? Mas não ligava muito com o Jung, né? Com todo esse estudo e esse legado do Jung. Aí ele falou sincronicidades, e eu sempre vivi isso de forma intuitiva e estava percebendo as coincidências, entendi o mecanismo. O que eu fiz? Ele pediu lá se algumas pessoas tinham uma profissional americana que ia entrevistar, fazer um Zoom lá, e se alguém tinha uma experiência que queria compartilhar. Eu senti que eu tinha que compartilhar, mas eu não queria aparecer, né? Estava muito verde ainda, meus processos, eu não queria dar minha cara para o público, né? E eu falei, ele gravou um vídeo sobre isso, e quando ele foi fazer essa entrevista que foi via Zoom, que foi um encontro via Zoom com vários profissionais, eu falei, eu vou assistir depois, que vai ser em inglês, né? Eles iam fazer tradução simultânea. Daí ele falou, não, tem que participar. E eu falei, queria tanto saber a resposta, porque eu tinha perguntado para o universo quem queria saber, né? Dessa informação, né? Como eu vinha no meu caminho sozinha, então eu precisava ter uma calibragem do meio para saber o público, né? Onde é que eu estava para me situar. Aí o que aconteceu?
Passou 2 horas lá, eu mudo e saí calada, né? No finalzinho, ele entregou e falou para ela as 3 experiências. Uma era de um amigo, a outra era dele e a última foi a minha. Nas duas primeiras, ela fez comentário, fizeram tradução simultânea. O inglês das pessoas brasileiras eu entendia, porque é mais cadenciado, mas o dela, americano, eu não entendia. Nada. E daí eu falei, não, vamos fazer tradução simultânea, né? Então, beleza, fiquei 2 horas esperando a minha nota, né? Chegou na minha vez, eu só vi o rosto dela, ela fazia assim, ria, né? Porque eu falei da experiência, o que eu achava da experiência, né? Aí, quando chegou no final, todos eles só olharam para o outro e cadê a tradução simultânea? Não fizeram. E eu lá 2 horas esperando. Olha eu falei, não. Eu estava esperando essa resposta e não veio. Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, deixa aí para o YouTube, eu vou pegar na legenda, vou ver na legenda, né? Fiquei esperando lá. Quando o Daniel jogou no YouTube, deu um problema na legenda, ele não veio legenda em português e não tinha legenda em inglês. Nossa. Falei, eu preciso saber dessa resposta, né? Aí o que eu fiz no dia seguinte? Eu liguei para o Daniel, ele faz atendimento, né? Ele é psicólogo, né? Então ele tem a agenda dele lá, falei, eu interrompi a agenda dele lá, falei, por gentileza, expliquei o problema, eu preciso saber o que ela falou, né? Aí ele gentilmente foi lá, olhou, né, e mandou um áudio para mim. Daí ele respondeu o seguinte, ele falou assim, o nome dessa profissional é Nina Carruba, e ela é uma psicóloga que estuda, ela é indiana, e que ela estuda sincronicidades. 2 décadas estudando, dentro da Associação de Parapsicologia Americana. Então é o topo do mundo, né, o assunto. Uma pessoa que faz 2 décadas que estuda isso, né, de forma científica. Então, o comentário dela final foi, ela falou, o que o Daniel falou para mim, falou, Inês, na verdade, ela não falou muita coisa. O que ela falou, ela te parabenizou pela capacidade de sumarização do assunto e disse que você praticamente resumiu 2 décadas de trabalho dela. Que bom, tá vendo? É assim. Então, assim, eu estudando sozinha, o que eu tive, o que eu precisava dessa validação de conhecimento. Então, a gente, estou evidenciando a questão da tribo ainda, né? Mesmo você trabalhando sozinho, quando você faz essas conexões, você consegue calibrar. Aquela pessoa que falou para mim que eu era problemática, ela está no nível de consciência dela. Ela está muito no físico, no ter, né? Eu vou me relacionar com ela nesse nível. Eu não vou colocar esse conhecimento. Eu coloquei um pouquinho só desse conhecimento, foi muito para a cabeça dela. Claro, vai chegar um momento que lógico. Vai ter um entendimento diferente. Então, estou dando esse entendimento também para as pessoas que chegaram até aqui no final do vídeo, que se você não se conectou muito com esse assunto, ele é assunto muito difícil, ele não é assunto fácil. Tá? Para as pessoas que se conectaram, ele é um assunto árido e de poucas pessoas, de poucas trocas. Então, não se sinta solitário e não se sinta desestimulado, tá? Tem muita gente que está interessada e esse é o topo, é a vanguarda da ciência hoje. Hoje é neurociência física quântica, é consciência, é a vanguarda do conhecimento. Quem está conectado com esse caminho, não se sinta solitário, pelo contrário. Tá? Busca a tua tribo, né, que nem a gente buscou, vai lá no mar, vai fazer caminhada, vai fazer na prática, né, vai intencionar que o universo vai trazer a pessoa certa para você trabalhar aqueles pontos, né, vai praticar tuas habilidades, é isso. É isso aí. Maravilha, Inês, foi uma conversa legal, eu acho que foi um bom papo, esclarecedor. Você trouxe aquelas obras literárias, são de grande valia mesmo, né? Alguns eu conheço, outros eu desconhecia, vou ver mais. Então tá aí, como eu repito, a mesa está servida, come quem quiser, tá aí. Não precisa lavar louça, não precisa fazer nada. Entra, senta, sirva-se e pronto, tá aí. Inês, obrigado mais uma vez. Né? Um forte abraço para você, obrigado. E Obrigado. Vamos fazer a tribo, né? É isso aí, vamos aumentar. Fazer a tribo. Forte abraço, tudo de bom, até a próxima. Eu também.
É isso aí, viu? Que tribo gostosa. É um papo gostoso, agradável, complicado, como a Inês falou. Não serve para você, pode servir para outro, né? Então é bacana. Assim a gente vai ampliando isso, vai minimizando os nossos anseios. Quando encontro alguém que concorda em alguma coisa comigo, eu esqueci de falar para a Inês agora. Se vocês pensam, se algum psiquiatra, psicólogo, ou seja, algum profissional de saúde mental, conseguisse passar 24 horas na minha cabeça, ele ia me internar. Que não para um minuto, não para um minuto, buscando ideias, buscando criatividade, buscando conexão, tudo isso aqui. Então, eu estou atrás como você deve estar, a sua maneira, a sua forma. Então, isso é que move a gente e deve continuar movendo para que a gente crie a nossa tribo e, no fim, seja uma tribo de 8 bilhões e meio de habitantes. É isso aí. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.